Bom, como eu estava dizendo, nós estamos vendo a época de Natal. E a época de Natal é nós pensarmos, nos focarmos não na data, mas certamente no significado de Natal, aquele que significa o Natal. E eu quero que você veja comigo hoje um fato que é muito bonito. Eu quero que você veja comigo as atitudes que os magos tiveram, que nós podemos ver. Abra comigo lá em Mateus, por favor. Abra sua Bíblia em Mateus. Eu vou direto na história dos magos. Quero que você veja comigo em Mateus capítulo 2, se não me engano. Mateus capítulo 2, versículo 1 em diante. Quero que você veja essa história dos magos, quando eles foram visitar a Jesus, porque nós vamos olhar um pouco dessa história, mas eu quero primeiro ler, depois eu vou montar um quadro para você, vou colocar na sua mente aquilo que estava acontecendo, para depois mostrar para você na atitude dele. Eu quero que você tenha o fato real, não ilusório, que muitas vezes nós temos. Aquele que está ali fora ali é bonitinho ali, é muito gostoso ver aquilo ali fora ali, mas você tem que tomar cuidado com a realidade que a Bíblia diz, para aquilo que você vê aí fora, até na escola bíblica. Eu quero ler e vou colocar isso para você, vou trazer para você na realidade que estava acontecendo, para você ter em mente isso, e aí eu vou te trazer as atitudes que eu acredito que você e eu precisamos ter. Eles tiveram, eu e você precisamos ter, quando se fala em adorar a Deus. Veja comigo o versículo 1 em diante. Depois que Jesus nasceu em Belém de Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo. E eles responderam: em Belém de Judéia. Pois assim escreveu o profeta: mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor em meio às principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Então Herodes chamou os magos secretamente e informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Enviou-os a Belém e disse: vão, informem-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avise-me, para que eu também vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinha visto no Oriente foi diante dele, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presente: ouro, incenso e mirra. E tendo sido avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram à sua terra por outro caminho. Deixa eu colocar para você o que está acontecendo aqui, para que você possa ter uma ideia concreta. Primeiro, deixa eu ler de novo, para você ver aqui o versículo. Deixa aqui o versículo versículo 10. Quando tornaram-se a ver a estrela, encheram-se o júbilo. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria e a sua mãe. Para você ter uma ideia do que está acontecendo aqui, você tem os pastores que foram lá na manjedoura e viram o recém-nascido Jesus, a criança. A história diz isso, lá em Lucas fala. Mas aqui você tem outro fato, você tem os magos, que são sábios. Esse pessoal aqui levou mais ou menos cerca de 2 anos para chegar. Por isso que quando eles chegaram lá, já não eram mais uma criança, era um menino. Jesus já devia ter mais ou menos aí 1 ano e meio, 2 anos de idade. Estava na casa, já não era mais manjedoura, estava na casa. O que deve ter acontecido provavelmente é José foi para Belém, passou um tempo lá, ficou esperando Deus falar com ele o que fazer, esperou durante um bom tempo, 2 anos. Eu fico imaginando José: Deus, o que eu vou fazer agora com esse menino que nem é filho meu, foi de Maria lá, que meu senhor falou, acredito nela e tudo mais, e agora o que eu vou fazer daqui para frente? Sou pobre, sou carpinteiro, estou numa cidade estranha. Lembro que nós viemos para cá, não tinha nenhum lugar para ele nascer. Agora estou aqui com essa casa aqui, provavelmente a casa alugada. Estou aqui tentando saber o que eu vou fazer. Se eu não tenho dinheiro, não tenho o que fazer. Lá estava, os magos vieram
e chegaram na casa onde estava o menino. Eu fico imaginando o que estava acontecendo, aqueles homens todos chegando lá, aqueles sábios chegando, e a gente imagina em 3, a Bíblia não fala a quantidade, fala magos. E você tem que notar o seguinte: aqueles homens, quando foram para Belém, não foram para Belém, eles foram primeiro para onde? Para Jerusalém, eles foram para o palácio. Por quê? Porque vocês estão buscando um rei. Onde nasce rei? Em palácio. A concepção deles vai nascer lá no palácio, então eles foram para o palácio. Seja quais outras razões estavam ali presentes, eles chegaram lá no palácio e conversaram com Herodes: nós vamos aqui ver o rei que ia nascer. E ninguém tem entrada num reino, num palácio, se não tiver uma autoridade, se não tiver uma importância. Eles não eram 3 pessoas qualquer, eram pessoas, mais de 3 pessoas. Provavelmente tinham o sábio, tinham a comitiva, porque ninguém sai da terra, anda 2 anos para encontrar alguém sem proteção, sem comitiva, sem agitar a cidade toda. Porque eu quero que você veja, eles chegaram na cidade, perturbaram Herodes, perturbaram a cidade, eles causaram um alvoroço tremendo ali na cidade, porque estavam buscando um rei. Depois eles vão para Belém, eles eram sábios, mas não tanto, porque eles foram primeiro para Jerusalém, depois vão para Belém. Quando chegam lá, aquela comitiva, encontram a casa, encontram Jesus, e ali eles colocam diante de Maria, porque a Bíblia não fala, não estava José, já estava vivo, mas não estava em casa. Eu fico pensando, Maria ali e Jesus agarrado na saia dela. Dá para imaginar isso? Aqueles homens chegando, aqueles homens adorando ele, aqueles homens vestidos todos diferentes, com ouro, com incenso, com mirra, e se prostraram diante daquele menino de 2 anos de idade. Maria sabia muita coisa no coração dela. E deixa eu dizer uma coisa para você, pai, escute o que eu vou dizer. Mulher consegue definir o filho muito melhor do que você. Ela consegue traçar o perfil do filho e da filha muito melhor. Você quer entender o seu filho, você quer entender a sua filha? Ouve a sua mulher, mãe daquela criança. Ela tem a condição de falar: ó, esse é assim, esse é assado, esse daquele jeito, esse tem esse perfil. Porque pai, o homem é assim, pega a criança, coloca na caixa chamada caixa criança, e coloca, é criança, tudo é criança. Ele traça para ele tudo do mesmo jeito. Todos os dois, todos os três, a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Não é. O primeiro é diferente do segundo, o segundo é diferente do terceiro, que o terceiro é diferente do primeiro, e vai por aí fora. Todo tem a sua personalidade. É a mesma mãe, mas são diferentes. E para você lidar com os filhos, pai, você precisa ouvir a sua mulher, a sua esposa. Como é esse filho? Como é essa filha? Quando ela falar, ele é assim, ele é mais sensível, ele é mais isso, ele é mais aquele outro, ele é mais agitado, ele é mais... Você tem que ouvir. Maria guardava no coração dela sobre o filho. Mas eu fico pensando em José. O pai vai entender o que eu estou falando aqui agora. Filho de 2 anos de idade, começando a criar criança, não tem um trabalho muito fixo. Embora você tenha o significado dos magos chegando ali com o ouro, que representa o rei, que tem poder, que tem riqueza, o rei Jesus, que tem riqueza. Depois ele apresenta o incenso, que também tem o seu significado, o sacerdote, sumo sacerdote, que apresenta a oração. Incenso na Bíblia tem a ver com a oração do sumo sacerdote, a oração dos santos. Depois você tem a mirra, que significa aquele perfume no qual era usado para sepultar as pessoas, tinha a ver com o sepultamento de Jesus, futuro, morte, sepultamento de Jesus. Tem todo um significado espiritual ali, mas para José, eu vou dizer para você que significava mais. José falou assim: Deus, obrigado. Eu tenho dinheiro agora para fazer a viagem, para comprar fralda. Deus, obrigado. O que você acha que José fez com o dinheiro, aquele ouro ali? Aquele incenso, aquele mirra? Foi a provisão de Deus. José foi fiel a Deus, obedeceu a Deus, andou com Deus. Tudo que ele fez durante 1 ou 2 anos ali, cuidando daquela criança, indo para o lugar onde ele tinha que ir, enfim, Deus proveu. Deixa eu dizer uma coisa para você, pai. Quando você é aquele homem que ouve a Deus, que segue a Deus, que obedece a Deus, Deus vai prover na sua vida. José é só mais um exemplo. Nós que somos cidadãos do reino de Deus temos que saber o seguinte: quando nós andamos dentro do padrão de Deus, andamos pela palavra de Deus, andamos ali, Deus vai prover
Por mais os significados espirituais que isso tem ali, o ouro, o incenso, o mirra, para José foi provisão de Deus. E Deus já sabia que José teria que ir para o Egito. Olha, Deus é tremendo. Ele já mandou o dinheiro, falou, você vai, já está provido, vai, José. Eu digo para você, Deus é tão bom que quando Ele sabe o problema que nós vamos ter, Ele já está preparado a solução para você. Já. Deus já tem a solução preparada. Basta você crer, basta você esperar no tempo dele, e Ele vai fazer isso. Eu lembro quantas e quantas vezes Deus proveu na minha vida, cuidando da gente, quando a gente não tinha nada, quando a igreja não tinha nada, quando a gente, quantas e quantas vezes, são histórias e mais histórias, Deus provendo, já vi. É uma coisa que você tem que experimentar para você viver e ver Deus. É impressionante. Eu posso falar, posso dar exemplo para você na minha vida, mas se você não viver, você não vai crer muito. Você vai achar que é só com o pastor, é só o que acontece, só com o clero. Não, com todos nós. Enfim, você tem esses homens e chegaram lá. Eu só quis contar isso para você, na casa, esses homens, com essa oferta. Mas eu quero ir um pouco mais longe, porque eu não quero falar sobre eles, eu quero mostrar para você a atitude deles. Eu quero que você veja comigo o versículo 1 novamente, e aí eu vou destrinchar isso aqui um pouquinho antes de nós agradecermos a Deus por aquilo que Ele é em nossa vida. Versículo 1 novamente, por gentileza. Depois que Jesus nasceu em Belém, da Judéia, nos dias de Herodes, tudo tem um tempo, tudo tem uma hora. Jesus nasceu no tempo de Deus, marcado por ele sobre o reino. Deus tem um tempo para tudo. Não foi por acaso que isso aconteceu. Nós cristãos precisamos aprender a andar no tempo de Deus. E quando eu falo tempo de Deus, você precisa olhar o tempo de Deus. Deus tem um tempo determinado para as coisas. Se eu posso falar os números, eu gosto de usar números. 3, 7, 14, 21, 40, são números específicos na Bíblia. Leia, a próxima vez que você ler a Bíblia, leia lá, 3 meses, 3 anos, 7 meses, 7 anos, 21 meses, 20. Leia, presta atenção cada vez que você falar em tempo, você vai ver como isso começa a ressaltar, cada vez mais. É impressionante, Deus tem um tempo dele. Toda vez que você entrar num período, olha, será que vai ser 3 anos? Vai ser 3 meses? Será que vai ser 7 meses? Ou será que vai ser... Você tem que olhar. Mas deixa eu seguir em frente aqui, porque diz o seguinte: depois que Jesus nasceu em Belém de Judéia, nos dias de Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram. Deixa eu parar aqui um pouquinho, porque magos significa sábios. Eles saíram do Oriente e chegaram a Jerusalém, depois eles vão até Belém. Magos, como eu disse, significa aqueles que são sábios, aqueles que estudam. A primeira atitude que você tem como cristão, que você deveria ter como cristão, é curiosidade. Eles eram de longe, leram, ficaram curiosos, estudaram a Bíblia, olharam e ficaram sabendo. Cristão precisa ter curiosidade sobre as coisas de Deus. Ler a Bíblia é cheio de curiosidade. Quantas pessoas leem a Bíblia só por ler? Você tem 2 maneiras de ler a Bíblia: a ler automática, você lê, eu li, cumpri meus atos, pronto. Ou você ler a Bíblia como um sentido de meditação, ou ler a Bíblia como um sentido de estudar. Alguém me fala assim para mim: pastor, eu não gosto muito de ler a Bíblia. Você tem 2 extremos. Você tem aquelas pessoas que não gostam de ler a Bíblia, não aprendeu, não gosta de ler. Eu vou dizer uma coisa para você: não justifica mais. Hoje em dia existe algo na Bíblia, que é isso aqui, ó. Na Bíblia não, quem acho que todos os mais jovens vão saber o que eu estou falando. Hoje, se você quiser, você faz isso aqui, ó. Hoje, quando eu estou lendo a Bíblia e não conheço muito a palavra é muito estranha, eu não consigo ler direito, não sei como é que é, eu uso isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar para vocês aqui. Está me ouvindo aí? Mais ou menos?
Hoje em dia, quando eu estou lendo a Bíblia e estou meditando, e eu não consigo entender muito bem o que eu faço. Eu toco a Bíblia, deixa a pessoa ler para mim. Não tem justificativa, você que não gosta de ler. Escuta então a Bíblia. Você tem um extremo, aquela pessoa que não... E tem outras pessoas que leem por hábito. Leem, gostam de ler tudo. Tem pessoas que leem de tudo. Eu, por exemplo, gosto de ler tudo. Eu leio de tudo. Estou lendo, acabei de ler, estou lendo 4 livros. Eu li um sobre Nárnia, sobre a característica sobre Nárnia, aqueles que escreveu sobre quem escreveu Nárnia, ou a pessoa fez uma pesquisa sobre a representação de Nárnia. Acabei de ler ele agora, faz semana passada. Estou lendo um livro sobre John Adams, que foi o segundo presidente dos Estados Unidos, a biografia dele. É muito interessante a história, gosto muito de saber aquilo. Estou lendo sobre Fernanda me deu um livro muito bom sobre os 21 chamado 21 expoentes da fé cristã, são heróis da fé cristã. O primeiro que eu li são biografias pequenas, né? Lutério, Calvino, estou lendo sobre Calvino agora, e são vários, acho maravilhoso, gosto muito. E agora estou lendo também um livro chamado Devagar e Rápido, que é escrito pelo Nobel da Paz de Psicologia. Muito interessante o livro, não entendo nada. Vou lendo. Pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali, teoria disso, teoria daquilo outro, né? Para mim é curiosidade. Eu tenho curiosidade maior sobre isso aqui. Às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase, às vezes é um ato. Nós precisamos ter curiosidade. E se homens tiverem curiosidade, eu vou dizer uma coisa para você: se você não tiver curiosidade, você não vai chegar lá. Você não vai conseguir ler a Bíblia, você não vai despertar na sua vida aquilo que você precisa. Você precisa falar: eu quero saber disso ali. Eles eram sábios porque eles queriam saber. É querer saber o que a Bíblia diz, querer saber o que Deus diz. Nós vamos à igreja e não prestamos atenção, nós precisamos saber, ter curiosidade para aquilo que está acontecendo na Bíblia. Quando você lê um versículo, não corra. Quando você lê uma palavra, não corra. Hoje em dia você tem um celular, uma palavra que você não entende, você vai digitar lá, pum. Eu lembro quando a gente tinha que procurar saber o significado da palavra, eu tinha que anotar no papel, que chegar em casa, abrir o dicionário, buscar no dicionário. Hoje em dia, na mesma hora, eu olho lá, significa isso. Eu falo: eu sou ignorante mesmo, né? Eu não conheço a palavra, eu vou... É curiosidade de saber não só o que é a palavra, mas curiosidade de saber o que está acontecendo na Bíblia. Ler com curiosidade. Eles eram pessoas que tinham curiosidade. Você tem curiosidade para aquilo que acontece na Bíblia? Tem curiosidade para aquilo que aconteceu com as pessoas na Bíblia? Você precisa buscar o saber. A base do saber é a curiosidade. Tem a curiosidade inútil, sabedoria inútil. Quem deve falar do conhecimento inútil aqui, né? Aquela coisa que não serve para nada. Hoje minha filha chegou perto de mim: pai, eu sabia que... Por que coloca o papel por volta do paletone? Quem sabe aqui? Porque junto do paletone tem ali o papel em volta? Tem, né? Eu não sabia. Alguns de vocês sabem. Eu não sabia. O que eu fazia? Tirava todo o papel, né? Aí ela falou: sabe o que eu falei? Eu falei: não sei não. Por quê? Porque quando eles fazem o paletone, eles não colocam o papel ali, além da... colocam para manter ele macio, não secar. O papel serve para isso. Por isso que você não tira o papel todo, você mantém o paletone ali gostoso, macio e não seco. Quando você mantém o papel, você quer ver ele secar, é só tirar a pele toda. Inútil isso, né? Ela falou: mas eu tive que rir, né? Eu falei: é inútil, mas é interessante, é uma curiosidade interessante. Eu falei: pastor, já não tiro mais papel, vou deixar lá. São coisas curiosas, algumas são coisas muito importantes, todas não, mas é a curiosidade de saber. Nós precisamos ter a curiosidade de saber, especialmente da coisa do reino de Deus. Você conhece o reino de Deus? Você tem curiosidade sobre o reino de Deus? Saber tem a sua fonte na curiosidade. Eu quero saber, quero entender. Eu adoro conversar com as pessoas e ver as pessoas me explicar as coisas. Às vezes eu tenho até noção, às vezes eu sei. Eu dou aula para engenheiro da CSN. É impressionante o que a CSN é. Ela vem do ponto lá da mineração até sair a bobina, lá tem todo um processo fantástico que a maioria de nós não temos nem ideia do que é. Uma complexidade tremenda, tremenda.
para você poder sentar onde você senta, ter a latinha que você tem, ter o carro que você dirige, tem uma complexidade tremenda. Eu não tinha ideia, mas eu vou conversando com essas pessoas que são engenheiros, metalúrgicos e assim por diante. As aulas que eu dou, eles falam inglês, vão explicando para mim em inglês o processo, aquilo. Eu acho fantástico, não me serve para nada. Como curiosidade, tremendo. Como o alto-forno funciona, para mim é curiosidade. Eu gosto disso. Eu gostaria que você pudesse parar para pensar, falar, será que eu sou curioso sobre as coisas da minha vida? Será que eu sou curioso principalmente nas coisas de Deus? Esse é o principal coisa para você saber coisas boas e coisas que não são tão úteis. Mas Deus, você precisa disso. Você precisa dessa curiosidade. E eles tinham isso. Por isso que eles chegavam até lá. Por isso que eles chegaram até Jesus. Por isso que eles sabiam que Jesus ia nascer. Por isso que eles sabiam o lugar onde eles tinham. Por isso que eles sabiam porque eles tinham essa curiosidade de saber. Vou mais longe. E a segunda curiosidade, segunda atitude que eu acredito que todos nós precisamos ter. Eles eram do Oriente e foram parar lá 2 anos para chegar. 2 anos para pensar. 2 anos. Eles tinham que ter uma disposição tremenda. Todo cristão precisa ter uma disposição que vai além do normal. Toda pessoa que quer ir para o reino de Deus precisa ter uma disposição. Jesus diz o seguinte, Lucas capítulo 16, versículo 16: até João, a lei e os profetas são até João. Dali para frente se pregou o reino de Deus. E todo aquele que quer entrar, usa força para entrar. Você vai precisar de força para entrar no reino. Decisão, determinação, disposição de buscar as coisas de Deus. Não tem outro jeito. A vida é muito complexa, a vida demanda muitas coisas, mas você vai ter que falar, eu quero buscar o reino de Deus, eu quero ter a disposição do reino de Deus, eu quero ter a disposição de buscar estar no reino de Deus. Meu querido, se você tem estado desanimado, se você tem estado ali para baixo, se você tem estado olhando para outra coisa, deixa eu colocar para você desse jeito que eu acho impressionante. Dá um exemplo, que não é bom, mas eu vou dar um exemplo. Você precisa ver o seguinte, o reino de Deus é um país. Eu vou tirar a palavra reino de Deus e colocar um país. Jesus veio pregar um país. Um dia ele vai ter um país, onde ele vai ser rei, onde ele vai ter um povo. E o povo que vai estar ali vai ter que ter uma disposição, uma convicção, porque andou pela palavra dele, viveu pela palavra dele hoje. Tem pessoas, e você já ouviu tanto essa história, tenho certeza disso absoluta, e o Gustavo também sabe disso. Como é que uma pessoa sai daqui? Foi noticiário, isso é noticiário. Uma pessoa sai daqui, uma mulher, uma criança, pega um avião, vai 5, 6 horas até chegar ao médico, mesmo estado, 5, 6 horas. Depois desce, pega um ônibus, anda não sei quanto tempo de ônibus, e depois vai atravessar um rio para entrar num país ilegalmente. Essa pessoa tem que estar com uma disposição tremenda, gastar todo o dinheiro. Eu estava lendo recentemente quantas pessoas estavam sendo mandadas de volta, o avião está sendo fretado para mandar pessoas de volta, que foram pegos lá, naquela coisa transversal. Eu pensei comigo, se nós tivéssemos essa disposição para o reino de Deus, seria tremendo. Disposição de fazer o que tem que ser feito para entrar nesse país chamado reino de Deus. Essa disposição de que eu vou fazer o que tem que ser feito. As pessoas, a igreja aqui em cima no morro, e às vezes falam, posso subir aquele morro, não é fácil. Requer disposição. Quando eu descobri o reino de Deus, quando eu era novo, 21 anos, quando eu descobri sobre o reino de Deus, foi ir na igreja, não foi essa coisa de ser religioso. Quando eu descobri, eu morava cerca de 15 quilômetros longe da igreja. Não tinha ônibus para ir naquela igreja, fomos nos Estados Unidos, hein? Eu ia nessa igreja, pegava carona, não tinha carro, ligava para o irmão, você está indo para a igreja? Dá uma carona aí. Outro. E quando o pastor da igreja falou, você quer trabalhar aqui um pouquinho, eu te dou aí, você vem para a igreja e tal, eu pegava minha bicicleta, andava 15 quilômetros, era com 3 marchas só, hein? Ele era morro assim aqui. Ia e voltava todo dia. E domingo eu estava na igreja.
eu tinha uma disposição tremenda por causa do reino de Deus. Vim para o Brasil por causa disso, com a disposição de pregar o reino de Deus. Não tem outra religião, não tem outra igreja. Você tem que falar, eu tenho, mas não importa o que eu tenho que fazer, eu vou fazer por causa do reino de Deus. Eu vou aonde tem que ser. Esses magos saíram da onde eles saíram e chegaram 2 anos depois para visitar o rei, para adorar a Jesus. Eles fizeram o que tinha que ser feito. Quando você encontra a pérola que Jesus falou, quando você encontra o tesouro, quando você encontra o terreno, que você fala, eu não vendo nada por isso, eu não faço. Você vai e vende tudo da sua vida, se entrega tudo e vai para o reino de Deus. É a disposição que eles tinham, e eu oro a Deus que nós possamos ter a mesma disposição. Que nós possamos ter a mesma. É claro que quando você tem a questão física, de saúde, você vai ficando mais de idade, você vai ficando mais parado, você tem que tomar cuidado com isso tudo. Mas mesmo assim, na sua alma, você tem que falar, eu preciso dessa disposição. E se você está sem disposição, você que está em casa assistindo, se você está em casa porque você está desanimado, acorda! Acorda! Existe uma coisa de ficar em casa porque eu tenho um problema, porque eu estou com. Eu tenho limitações, eu tenho de saúde, eu posso ficar, fica em casa. Agora, quando você usa a desculpa do vírus, desse Covid, porque você está um pouco indisposto, um pouco cansado, toma cuidado com isso, porque essa atitude não tem nada a ver com a atitude do verdadeiro adorador. E essa é a terceira atitude que eu quero deixar com você para terminar. Eles eram um verdadeiro adoradores. Eles saíram da onde eles tinham que sair para adorar a Jesus. Eles levaram o que tinham que levar para adorar a Jesus. Eles foram onde tinham para adorar a Jesus. Quando você é um verdadeiro adorador, você vai fazer o que você tem que fazer para adorar a Jesus. Não há espaço, não há tempo, não há gente, não há nada que te impeça a adorar a Jesus, a estar na presença de Jesus, apresentar seu sacrifício. Você apresentar o seu ouro, apresentar seu incenso, apresentar o seu amigo, apresentar aquilo que Deus merece, aquilo que é dele. O verdadeiro adorador não deixa as coisas te impedir, não deixa o espaço, não deixa o tempo, não deixa a disposição, está ali firme com ele. Ele tem um conhecimento, ele vai em frente, ele sabe. Nessa noite eu gostaria que você parasse para pensar exatamente nisso, em tudo que você sabe sobre os magos. O que eles fizeram, tudo que você viu comigo nessa noite, uma coisa simples. Durante 2 anos eles chegaram lá para adorar a Deus. Durante 2 anos eles sabiam o que ia acontecer. Eles foram até lá e adoraram a Deus. Tiveram a disposição. A pergunta que eu faço para você, qual dessas 3 atitudes que eu disse nessa noite você mais admira e aquela que está faltando na sua vida? Qual a atitude de eu quero conhecer, eu quero saber? Eu só vou na igreja como curiosidade. Leia de vez em quando. Não, eu tenho curiosidade de saber. Eu tenho a disposição. Você está indisposto. Meu querido, minha querida, eu quero que você nessa noite medite sobre isso. Esse Natal você possa falar, sabe uma coisa? Eu quero ter a atitude que os magos tiveram. Eu quero ter essa atitude. Eu preciso ter essa atitude, ó Deus. Se eu posso enfatizar especialmente sobre a disposição e indisposição. Não deixe de vencer isso de forma nenhuma. Não deixe de te manter em casa de forma nenhuma. Não deixe de você ficar parado sem ler a Bíblia, sem estudar, sem escutar. Não deixa, porque isso, se você tem essa atitude, você está de parabéns, você está no caminho do verdadeiro adorador. Mas se você não tem, a hora que você acordar, fala, Deus me desperta, Deus muda meu coração. Deus, eu quero fazer o que tem que ser feito para estar na tua presença. Vamos levantar nessa hora.